Olá, bem-vindo ao canal. Hoje vamos descompactar os resultados financeiros mais recentes da Randon Corp. Temos aqui o ITR, o relatório trimestral, e o comunicado de desempenho deles. Vamos olhar o segundo trimestre e também o fechamento do primeiro semestre de 2025. A ideia aqui é ir um pouco além do número puro, Tentar entender como a empresa se saiu de verdade. Onde que ela foi bem, onde que pegou mais. E claro, o que a gente pode esperar daqui para frente olhando só o que eles mesmos divulgaram, certo? Montar esse panorama. Exato. A gente vai analisar os números consolidados do grupo todo e também alguns pontos individuais que são importantes. Receita, custos, como isso virou lucro, ou, no caso, prejuízo, E a situação financeira geral. E o ponto-chave é conectar isso tudo com o cenário que a própria empresa descreve, O mercado, a economia, para a história fazer sentido. E começando por aí, pelo contexto, a Randon Corp descreve um primeiro semestre de 2025. Olha, bastante desafiador. Eles falam em quedas na produção, nas vendas de semi-reboques, de caminhões também. E apontam muito para o agronegócio que puxou menos a demanda. Mas espera aí, não tivemos uma safra recorde? A gente imaginaria o contrário, o agro comprando mais equipamento de transporte, né? Pois é um ponto interessante que eles trazem. Apesar da safra cheia, parece que outros fatores pesaram mais. A taxa de juros ainda alta aqui no Brasil e também, assim, uma certa incerteza político-econômica. Isso teria feito muita gente, principalmente no agro, segurar o investimento, sabe? Adiar a compra. Entendi. Safra boa, mas o pé no freio na hora de gastar. Exatamente. E a Randon Corp, claro, teve que reagir a isso. O relatório menciona ajustes, Falam em reduzir turnos, otimizar fábrica, controlar despesa mais de perto, até revisar investimento. Eles mesmos dizem que isso teve um custo, que impactou o resultado agora do segundo tri, mas que era fundamental para a saúde da empresa lá na frente. Aquela arrumação de casa necessária, É isso. O famoso ajuste de cinto. Certo, então, esse é o cenário geral. Mas vamos para os números. Apesar de tudo isso, a receita líquida consolidada cresceu. No semestre todo, de janeiro a junho, foi para 6,49 bilhões de reais. Isso é 17,5% a mais que os 5,52 bilhões do mesmo período em 2024. E só no segundo trimestre, a alta foi de 10,5%, chegando a 3,30 bilhões. Então, mesmo com o Brasil mais fraco, a receita total subiu. Qual a mágica? Olha, não tem mágica, tem estratégia e a resposta curta é mercado externo. O desempenho internacional da Randon Corp foi espetacular. Foi o que puxou o resultado para cima. As receitas que vêm de fora, exportação mais as vendas das empresas deles lá fora, isso simplesmente dobrou, mais que dobrou. No semestre, o crescimento foi de 110,9%, chegou a 2,19 bilhões de reais. É muita coisa. Caramba, mais que dobrou. E qual o peso disso no bolo todo agora? Só nesse segundo trimestre agora de 2025, o mercado externo já representou quase 34%, 33,9% para ser exata, de toda a receita líquida. Para ter uma ideia, no ano passado, nesse mesmo TRI, era 19,5%. Então, é um salto gigante. Mostra uma mudança mesmo na cara da empresa. Impressionante essa mudança. E o que explica essa explosão lá fora? Foi mais exportação daqui ou as empresas que eles compraram recentemente? Foi principalmente o segundo ponto. As aquisições que eles fizeram estão claramente dando resultado na receita. Empresas como a Dacomsa, lá no México, a EBS e a XN nos Estados Unidos, que são compras recentes, Elas começaram a somar. Só no segundo trimestre, essas novas operações trouxeram 467 milhões para a receita, quase meio bilhão de reais a mais vindo daí. E eles mencionam também mais entregas de semi-reboques nos Estados Unidos, da marca Hércules, e até uma melhora na Argentina, apesar de tudo por lá. Faz todo sentido. A diversificação geográfica agindo como um motor, Compensando o Brasil mais lento. Além desse show internacional, que outros pontos positivos a gente pode pensar dos relatórios? Outra área que foi bem foi a de soluções financeiras e serviços. O Banco Randon, a Randon Consórcios, eles cresceram as carteiras e teve também a contribuição da Delta, que é uma empresa de tecnologia para seguros e gestão de frotas que eles compraram em janeiro. Ela já somou 12 milhões na receita do segundo tri.
Mostra essa aposta deles de ir além da indústria, né? Crescer em serviço financeiro, em tecnologia ligada ao negócio principal. Interessante. E autopeças? Autopeças também teve pontos bons. Eles aumentaram a capacidade de fundição, começaram a entregar eixos das novas fábricas lá em Mogi Guaçu, e isso trouxe mais 105 milhões de receita no trimestre. E um ponto que eu acho super importante, a força do mercado de reposição, peça para manutenção, sabe? Tanto aqui quanto lá fora. Esse mercado costuma ser mais estável, né? E representou uns 45% da receita consolidada no segundo trimestre. É um colchão bom para a empresa. E eles destacam também a liderança aqui do Brasil em semi-reboques, né? 26% de market share no semestre. E prêmios ESG são pontos de margem de posicionamento. Exato. Faz parte do pacote. Ok. Então temos luzes fortes aí. Receita subindo, puxada pelo lado de fora e pelas compras, serviços financeiros indo bem, reposição firme. Mas você mesma diz que a empresa falou em desafios. E o comunicado mostra resultados pressionados. Onde que o filme escurece? Escureceu bastante na última linha do balanço o lucro líquido, que é o que vai para o bolso do acionista controlador, né? Aí a história virou completamente. No semestre, no acumulado de 2025, a Randon Corp teve prejuízo, 42,6 milhões negativos. E isso comparado com o lucro de quase 170 milhões, 168,8 milhões no mesmo período do ano passado. Opa, peraí. De um lucro de quase 170 milhões para um prejuízo de mais de 40 milhões. Isso dá uma diferença de mais de 210 milhões de reais. É uma virada. Uma virada enorme. E no trimestre a foto é a mesma. No segundo trimestre agora, prejuízo de 34,9 milhões. No ano passado, no mesmo tri, tinha sido lucro de 87 milhões. Então não tem jeito, é uma reversão muito forte. O crescimento da receita não chegou no lucro final nesse período. Complicado. E as margens? Imagino que tenha sentido esse baque todo. Sentiram, e muito. As margens refletem bem essa pressão na lucratividade. A margem bruta consolidada, que é o que sobra depois do custo direto do produto, caiu. No semestre, de 27,2% em 2024 para 25,4% agora. No trimestre, a queda foi de 27,3% para 24,2%. Perdeu fôlego ali na operação direta. E a margem EBITDA, que o mercado adora olhar. Essa também recuou. A margem EBITDA ajustada, que dá essa ideia da geração de caixa operacional, caiu de 14,1% para 12,2% no semestre. E no trimestre, a queda foi até maior, de 14,4% para 11,0%. Ou seja, a capacidade de gerar caixa com a operação principal diminuiu em proporção à receita. Quedas expressivas nas margens. E por quê? Mesmo com receita maior, o que explica essa piora na rentabilidade? Eles detalham os motivos? Detalham, sim. É uma combinação de coisas, na verdade. Vamos tentar organizar. Primeiro, tem o efeito do mercado mais fraco aqui no Brasil. Menos venda de semi-reboque, menos venda de peça para caminhão. E isso significa que o custo fixo pesa mais, né? Aí a margem cai. Menor diluição de custo fixo, claro. Exato. Segundo, os custos daquela reestruturação que a gente falou, os ajustes de turno, as otimizações, isso teve um custo pontual agora. O relatório fala em 41 milhões a mais no custo do produto vendido, o CPV, e mais uns 22 milhões nas despesas gerais e administrativas, o SGIA. Só isso aí tirou 2 pontos percentuais da margem EBITDA no trimestre. É um custo do ajuste, que eles esperam que não se repita assim, né? Uma dor necessária, digamos. Terceiro, tem uns fatores financeiros e contábeis. O custo do dinheiro para o Banco Randon subiu por causa da Selic. Teve também um efeito contábil das aquisições chamado amortização de mais-valias. Basicamente, é um reconhecimento no resultado do valor extra pago pelas empresas compradas. Isso tirou 11 milhões do lucro bruto no TRI. Não mexe no caixa agora, mas afeta o lucro contábil. E a hiperinflação na Argentina também deu um impacto negativo de 15 milhões no lucro bruto, coisa da contabilidade de lá. E tinha mais alguma coisa? Sim. O início das operações novas, o tal do ramp-up.
As fábricas de Mogi Guaçu ainda estão começando, ganhando escala. É normal que no início elas operem com margem menor. Isso também pesou no resultado geral. Entendi. É um combo. Mercado interno fraco, custo da arrumação da casa, efeitos financeiros e contábeis e o começo das novas fábricas. E teve o resultado financeiro também, né? Que piorou muito. Foi de 49 milhões negativos no primeiro semestre do ano passado para 380 milhões negativos agora. Nossa, isso deve ter pesado demais no resultado final. Demais. Foi um impacto enorme no lucro líquido. E essa piora tem duas razões principais. Primeiro, a despesa com juros aumentou, porque a taxa de juros ainda estava alta e, principalmente, porque a dívida total da Randon Corp cresceu muito com as aquisições. Juro alto sobre dívida maior. A conta fica salgada. Fica. E segundo, como eles usaram caixa para comprar as empresas, sobrou menos dinheiro aplicado rendendo juros. Então pagaram mais juros da dívida e receberam menos rendimento das aplicações. Pior dos dois lados. Esse é outro número que saltou aos olhos no relatório. A dívida líquida deu um pulo, né? Como ficou? Deu um pulo enorme, totalmente ligado às aquisições. No final de junho de 2025, a dívida líquida consolidada estava em 8,15 bilhões. Um ano antes, era 3,86 bilhões, ou seja, mais que dobrou em 12 meses. Um aumento de 111%. Mais que dobrou. E a alavancagem? Subiu bastante. O indicador dívida líquida sobre EBITDA ajustado dos últimos 12 meses, sem contar o Banco Randon, foi para 3,88 vezes. Eles até mostram um cálculo alternativo, o Proforma, que considera o EBITDA das empresas compradas como se estivessem desde o começo. Aí cairia para 3,52 vezes. Mas, de qualquer forma, é um nível de endividamento bem mais alto. E a empresa atribui isso direto às compras recentes. Um endividamento nesse nível exige atenção, né? Gestão financeira tem que ser redobrada, ainda mais com juro alto. Teve mais algum ponto de pressão que eles mencionaram? Sim, a necessidade de capital de giro, a NCG, sem contar o Banco Randon, basicamente é o dinheiro que fica empatado em estoque e contas a receber, menos o que eles conseguem financiar com o fornecedor. Essa NCG chegou a 4,2 bilhões no fim do segundo tri e aumentou por causa de estoque mais alto. Tanto porque vendeu menos em alguns lugares e o produto ficou lá, quanto porque entraram os estoques das novas empresas. NCG maior pressiona o caixa também. Ok, o cenário está bem claro agora. Realmente misto. Crescimento forte lá fora puxando receita, mas aqui dentro a lucratividade e as margens caíram e a dívida subiu por causa das compras. Com tudo isso na mesa, como é que a Randon Corp está vendo o resto do ano? Eles revisaram as projeções, o guidance, né? Revisaram sim, agora no comecinho de agosto. Deram uma atualizada nas expectativas para o ano de 2025. Vamos ver os principais pontos. Primeiro, a receita líquida consolidada. A nova faixa que eles esperam é entre 12 bilhões e 13,5 bilhões. Antes, era de 13 a 14,5 bi. Reduziram um pouco o... Como já fizeram 6,5 bi no primeiro semestre, isso sugere que eles esperam um segundo semestre com receita talvez um pouco menor, ou no mesmo nível do primeiro. Não estão contando com uma grande aceleração aqui dentro, parece. Mas e lá fora? Lá fora a projeção melhorou. As receitas do mercado externo, a expectativa agora é entre 800 milhões e 850 milhões no ano. Antes, era de 730 a 770 milhões. Como fizeram 382 milhões na primeira metade, eles claramente esperam um segundo semestre ainda mais forte vindo do exterior. Aposta na internacionalização se confirmando na projeção. Interessante. Então, menos receita total esperada, mas com o peso do internacional ainda maior. E as margens, como ficaram no novo guidance? A margem EBITDA ajustada foi revisada para baixo. A faixa agora é de 12% a 14% para o ano. Antes era 13% a 15%. Como no primeiro semestre eles fizeram 12,2%, essa nova projeção sugere que esperam manter ou talvez melhorar um pouquinho a margem na segunda metade do ano. Quem sabe com menos custos de reestruturação e as novas operações ganhando eficiência. E os investimentos? Os investimentos orgânicos, o CAPEX, que é o dinheiro na própria operação, né, não em compra de empresa, teve a previsão um pouquinho reduzida. Agora está entre 400 e 460 milhões no ano. Antes era 440 milhões a 500 milhões. Como já investiram quase 180 milhões no semestre, devem manter um ritmo parecido. Talvez um pouco mais de cautela aí. Ok.
Então, o novo guidance reflete bem o cenário, receita total um pouco menor, mas com força lá fora, margem um pouco mais apertada, mas esperando alguma melhora, e investimento um tiquinho mais contido. Faz sentido. Faz total sentido. E eles deram umas pistas também do que esperam por segmento no segundo semestre. Para autopeças, eles veem estabilidade na produção de caminhão aqui, mas semi-reboque deve continuar fraco. Agro também sem grande reação. A boa notícia é Mogi Guaçu estabilizando lá por fim do ano, que pode ajudar. E a Fras-le? Controle de movimentos. A frase controle de movimentos, mercado interno deve seguir difícil, mas a reposição global continua firme. O foco lá vai ser integrada a Consa e buscar sinergia. Ah, e um ponto importante, a frase fez aquela captação na bolsa em julho, né? Levantou quase 250 milhões. Isso ajuda o caixa da controlada e diminui a alavancagem dela. Foi positivo. E a montadora, os semi-reboques Randon? As montadoras e associações do setor estão falando que o segundo semestre pode ter venda até menor que o primeiro. Então, o foco lá vai ser tentar recuperar a rentabilidade mesmo com volume baixo. E a parte de serviços? Soluções financeiras e serviços é onde a expectativa parece melhor. Continuar bem em consórcio, crescer em seguro, fechar mais contrato na DB, tecnologia, e eles estão esperando a aprovação final da parceria com o Pátria Investimentos, que pode dar um gás grande nessa área. Olhando assim por área, fica bem clara a estratégia, né? Segurar o onda e cortar custo onde está fraco, montadora, autopeça para o Brasil, e acelerar onde tem crescimento internacional, reposição, serviços, e fazer a lição de casa de integrar quem chegou. Exatamente. E além desses números grandes e das projeções, tem sempre aqueles detalhes nas notas explicativas do ITR, né? Que ajudam a completar a figura. Por exemplo, eles detalham como calcularam o preço das aquisições, o que é a ágil, o que é mais-valia, para dar Consa, Delta, AXN, EBS. Isso é importante para entender impactos futuros na contabilidade. Aqueles detalhes técnicos, mas que fazem diferença. Fazem. As notas falam também da reestruturação de uma fábrica no Uruguai, dão detalhes de processos na justiça, provisões e atualizam sobre aqueles créditos tributários que eles estão brigando para receber, tipo ICMS fora da base de PIS/COFINS, Selic sobre imposto pago a mais. Se ganharem, entra um dinheiro bom no caixa lá na frente. São potenciais ganhos futuros. Isso. E confirmam também coisas que aconteceram logo depois do fechamento do semestre em julho, a oferta da Fras-le, que a gente já falou, um aumento de capital da própria Randon Corp e uma emissão grande de debêntures, de 1,1 bilhão. São movimentos para fortalecer o caixa e alongar a dívida depois das compras. E aquela regra nova de imposto mínimo global, o Pilar 2, comentaram. Comentaram sim, explicaram que essa regra quer garantir que multinacional grande pague pelo menos 15% de imposto em cada país. Como a Randon Corp passou do limite de receita global, ela entra na regra. Mas eles dizem que estão avaliando ainda e que por agora não esperam impacto grande por causa de umas regras de transição, os tais safe harbors. É um tema complexo que está todo mundo olhando, mas parece que não é uma dor de cabeça imediata para eles. Entendido. Bom, acho que demos uma boa varrida no material, né? Tentando amarrar tudo isso, qual a fotografia que fica da Randon Corp agora, com base nesses resultados? Me parece uma empresa em plena transformação mesmo, colhendo os frutos, pelo menos na receita, da aposta forte lá fora com as aquisições, mas, ao mesmo tempo, sentindo bastante o baque do cenário mais difícil aqui no Brasil. E isso está batendo no lucro e aumentando a dívida. É uma ótima síntese. Acho que é exatamente isso. A Randon Corp está jogando em dois campos ao mesmo tempo. De um lado, essa expansão internacional forte, que trouxe o crescimento e diversificou os riscos. Do outro, a necessidade de lidar com o Brasil mais devagar, ajustar a casa e gerenciar essa dívida que subiu bastante. O grande desafio agora para os próximos trimestres vai ser justamente equilibrar isso. Conseguir tirar não só receita, mas lucro também dessas novas operações lá fora, enquanto segura os custos aqui, controla a dívida e tenta recuperar as margens no Brasil. E fica a pergunta, né? Será que esses ajustes que eles estão fazendo, mais o reforço de capital que buscaram, vão ser suficientes para atravessar essa fase e deixar a empresa pronta para colher mais lá na frente quando o ciclo melhorar? É o que a gente vai ter que acompanhar nos próximos resultados. Exatamente. É o ponto a ser observado. Bom, chegamos ao fim desta análise dos resultados da Randon Corp.
Esperamos que essa exploração aqui das informações da própria empresa tenha sido útil para entender o momento dela. Sim, os documentos mostram uma empresa lidando com um cenário complexo, né? Com desafios no mercado principal, mas ao mesmo tempo tocando uma estratégia clara de ir para fora e diversificar. Os próximos passos na integração e na gestão financeira vão ser cruciais. Obrigado por acompanhar a gente. Se você gostou dessa análise, não esquece de deixar o seu curtir e se inscrever aqui no canal para mais conteúdo assim. Até a próxima.